Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 10 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2025 traz como tema as profundezas da revelação divina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentarista da revista é o pastor Joaquim José da Costa, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, a lição de número 10 traz como título Andando na contramão do sistema. A nova vida em Cristo Jesus fixa outra maneira de viver no mundo. Jesus é o nosso modelo. Não tem como agradar Jesus Cristo e viver segundo os padrões da natureza caída. É imperioso que o estilo de vida do cristão, especialmente suas palavras e ações, esteja na contramão do sistema de vida adotado pela atual sociedade. Na carta aos Efésios, como em suas demais epístolas, o apóstolo Paulo diligentemente ensina a nova conduta dos cristãos de modo a imitar Jesus Cristo e se desarraigar da pecaminosidade da vida anterior. A conduta na nova vida em Jesus Cristo. Andai em amor. Viver segundo a vontade de Deus na terra e ainda carregando a natureza pecaminosa, mesmo amortecida, é uma tarefa impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Isso porque o cristão é encorajado a seguir o exemplo de Jesus Cristo, andando em amor, tendo a segurança de que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, para tornar possível o que naturalmente é impossível. Jamais o crente vai amar com o amor divino, mesmo ele estando dentro de nós pelo Espírito Santo, se não se posicionar e sair da inércia, lembrando que a fé sem as obras é inútil. O desapego dos vícios da velha vida. O homem nasce em pecado, vive pecando, inventa meios de pecar, torna-se escravo do pecado, alimenta o pecado todos os dias, peca como um estilo de vida e, se envelhecer, envelhece pecando. Nessa condição, conhece as boas novas de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, recebe o poder da palavra e do Espírito Santo, nasce de novo. Mas a velha natureza tende a continuar inclinando-se para os hábitos pecaminosos. Então inicia-se a santificação, um processo que durará a vida inteira, despojando-se da velha vida por meio da contínua correção da velha maneira de pensar, de falar e de agir, protegendo-se do engano. Além da tentação interna, contra a qual o crente luta no poder do Espírito Santo, há também as tentações externas vindas das vaidades do mundo e dos enganos do diabo, que se serve de pessoas que estão ao seu serviço, consciente ou inconscientemente, para seduzir e tentar desviar o cristão da verdade, usando de maneira errada até mesmo a Bíblia Sagrada. Mas as promessas são para os vencedores, que reinarão eternamente com Jesus Cristo. Nenhuma comunhão com as obras das trevas, rejeitando as obras das trevas. Devemos entender por obras das trevas aquelas inspiradas pelo diabo, cujo propósito é atender aos desejos insaciáveis da carne, descritos lá em Gálatas. O cristão vive de atitudes de fé, as quais são basicamente duas. A primeira é dizer e sustentar um grande não às inclinações da carne para o pecado. E a segunda é a decisão de atender ao que Paulo manda: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Essa batalha é constante e vai durar até o dia da redenção do corpo, que se dará no arrebatamento da igreja, ou com a ida ao encontro dele, caso venha a partir antes de sua vinda. Descobrindo o que é agradável ao Senhor. O cristão jamais vai agradar a Deus apenas fazendo o que acha que lhe é agradável. Deus é tão santo que tanto o culto como o modo de viver de seus filhos estão disciplinados na sua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento.
Isso é o que Paulo chama de culto racional, que ele chama de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para isso, ele ensina que o cristão pode andar em uma contínua transformação quando se permite renovar o entendimento e assim conseguirá experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A igreja como luz do mundo. Jesus fala de si mesmo como sendo ele próprio a luz do mundo. Mas também ele chama a igreja, na pessoa dos discípulos, de luz do mundo, porque Cristo estava dentro deles, os quais eram o protótipo da igreja. Tudo que Jesus afirmava que eles eram, ou ordenava que eles fizessem, é extensível à igreja e forma sua base doutrinária. Jesus ordenou que eles fizessem discípulos de todas as nações e lhes ensinasse a obedecer todas as coisas que ele havia mandado. Como encher-se do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia fala de pessoas cheias do Espírito Santo. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, assim como muitos e muitos outros cristãos do primeiro século para cá. Se há cristão cheio do Espírito, então há crente vazio dele, mas que ainda assim o tem em sua vida. Todos os que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas têm o Espírito Santo, pois é Ele, Jesus Cristo e Sua Palavra que geram um novo nascimento. Mas como pode alguém ser cheio de uma pessoa e outro, mesmo a tendo, ser vazio ou menos cheio dela? Pode uns ter parte dele e outros tê-lo por inteiro? Percebe-se a partir desse raciocínio que ser cheio do Espírito não é o quanto o crente tem do Espírito, mas o quanto o Espírito tem do crente. Quanto mais o cristão se rende à vontade de Deus, maior é a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo porque eles não viviam mais para si. Paulo chegou a dizer que estava crucificado com Cristo. E acrescenta, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nessa condição, o Espírito tem o crente por completo, e então ele está cheio do Espírito Santo. A existência ao agir do Espírito Santo. Há, porém, os cristãos que, mesmo tendo o Espírito Santo, oferecem resistência em algumas áreas de sua vida, quer seja no temperamento, na dificuldade de perdoar, de amar, de servir, de se humilhar, de não guardar mágoa e outras. Enquanto o Espírito Santo não controlar esses focos de resistência, ele não terá o crente por inteiro. Ainda que fale muitas línguas estranhas, ou faça muito barulho, rodopia, etc. e tal. Atitudes que liberam o mover do Espírito Santo. Quando a Bíblia manda o crente congregar, é porque sabe o quanto os relacionamentos e as celebrações são importantes para a nossa edificação. Quando Paulo manda os cristãos encherem-se do Espírito, ele acrescenta, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sob o poder do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus Cristo, é possível ao cristão viver neste mundo tenebroso e não se conformar com ele, andando na contramão do seu curso, sendo íntegro numa sociedade corrompida, mesmo sendo puro entre os impuros, vivendo em paz, mesmo no caos, sendo livre, ainda que preso, alegrando-se sempre e sendo mais que vencedor, embora aparentemente derrotado. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 10. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.